Boa noite a todos. Boa noite aos irmãos de São Paulo. Bom dia aos irmãos de São Bernardo, do Parque João Ramalho, das pessoas que estão online e não puderam estar aqui no presencial, né? Já estive aqui na primeira aula, sou a Eliana, né? E que a paz de Jesus esteja com todos e que o Senhor nesta noite nos use para meditarmos na sua palavra. E a aula de hoje é oração na Bíblia. Nós vamos estudar a oração na Bíblia no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Quem já está com suas apostilas pode acompanhar, né? Voltando no Antigo Testamento, né? Nos personagens da Bíblia, né? Eles dependiam de Deus, né? E tudo que eles tinham e possuíam era por fruto da amizade com Deus, né? Como a Edivane falou bem, a oração é o falar com Deus, é o conversar com Deus, né? Já vimos isso em outras aulas, né? Com outros professores, né? Que tudo que nós temos de retorno do Senhor através do fruto da amizade com Ele, né? É a comunhão com o Senhor. E a oração é isso, a comunhão com Deus, né? E nós vamos ver alguns personagens, alguns exemplos, né? Alguns acontecimentos no Antigo Testamento em que nos refere a oração na Bíblia, né? Vamos começar lá, né? A respeito, né? De Abraão, chamado pai da fé, né? A gente já conhece pelo que aconteceu, pela obra que Deus fez na vida dele, né? Pela comunhão que ele tinha com Deus, pela amizade que ele tinha com Deus, né? Deus chamava Abraão de amigo dele, de tanta comunhão que ele tinha com Deus, né? Ele tinha uma amizade, um fruto de amizade profunda com Deus, né? Então ele conversava muito com Deus. Então isso já é um grande exemplo de oração na Bíblia, o conversar de Abraão com Deus, né? A gente pode pegar lá em Gênesis, né? Ou melhor, vamos pegar em Gálatas 3. Apesar de nós estarmos falando do Antigo Testamento, em Gálatas 3 vai referir a nós, né? O pai da fé. Gálatas 3, 7 e 9. Versículos 7 e 9. Todos trouxeram Bíblia, né, gente? Nós vamos estudar com a palavra de Deus, né? Não só com a apostila que vocês receberam. 3, 7 e 9. Capítulo 3, os versículos 7 e 9. Amém? E fala assim: Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, eles anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos que creem são abençoados como ele foi. Amém? Tem uma frase assim bem forte, né? Porque ele creu, né? A oração dele foi ouvida, né? O desejo do coração dele, né? Foi ouvida por Deus, porque ele cria que existia um Deus, né? Que ouvia e que respondia. Por isso,
através de Abraão, nós temos esse grande exemplo de oração na Bíblia, né? Ele creu num Deus que dava retorno às suas orações, aos seus questionamentos, às suas perguntas, às suas dúvidas, à sua insegurança. Então, no Antigo Testamento, nós temos Abraão, não somente o pai da fé, mas o amigo de Deus, porque Deus chamava ele de amigo. Ele tinha um papo de amigo com Abraão, porque Abraão cria, né, tinha uma fé muito grande naquela comunhão com Deus, sabia que Deus ia responder, né? E Deus lhe prometeu muitas coisas, muitas bênçãos, né? Cumpriu muitas coisas na vida de Abraão por conta da comunhão com Deus, por conta da oração, por conta do falar com Deus, né? E saber que Deus respondia e que Deus derramava as suas bênçãos. Essa é a importância, né, de nós entendermos a oração na Bíblia, né? De crer que realmente Deus nos ouve e que Deus nos responde. Amém? Essa parte de falar que Deus, né, chamava Abraão de amigo, a gente pode ver lá em Isaías 41. A gente volta lá no Antigo Testamento, no Isaías 41, e vamos confirmar que Deus chamava Abraão de amigo. Versículo 8. Isaías 41, versículo 8. Amém? E diz assim: o Senhor diz ao povo de Israel: você é meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Quem é descendente de Abraão aqui? Levanta a mão. Nossa, que família grande que Abraão tem, hein? Pois é, nós também somos amigos de Deus. Nós devemos ser amigos de Deus, né? Quando a gente quer conversar uma coisa particular da gente, quem é que a gente procura? Nosso amigo, não é? O mais próximo da gente. O amigo pode ser um amigo da família, pode ser um amigo que não é da nossa família, pode ser um amigo do trabalho, pode ser um amigo da escola, não pode? E a gente conta as coisas mais íntimas nossas, não é? Os nossos desejos, nossas alegrias, as nossas tristezas, né? Os nossos sonhos. E assim é com Deus, né? Nós somos amigos de Deus também. Além de sermos filhos de Deus, nós somos amigos de Deus. Então, Ele nos vê também, né? Amigos, né? Porque um amigo é cúmplice do outro, não é verdade? Um amigo ajuda o outro, né? O Senhor nos ajuda. Nós ajudamos ao Senhor a implantar o reino de Deus, não é? Por isso Abraão era chamado de amigo. E seus descendentes, todos de amigo. Então nós temos que entender a oração na Bíblia, a oração com Deus, um fruto de amizade com Deus, né? Uma comunhão profunda, né? Se com um amigo da gente nós temos uma intimidade tão grande, você imagina com Deus, né? Que intimidade grande não deve ser, né? Então é importante, né? Outro exemplo que nós temos na Bíblia de oração de um homem muito orante é Moisés, né? Nós estamos relatando o Antigo Testamento porque é a forma do Antigo Testamento mostrar, né, a comunhão com Deus, a oração, que é tão importante na nossa vida, né? E Moisés, apesar de ser, né, vindo de uma família pobre, foi criado, foi achado por um faraó, foi criado dentro da realeza, tudo, né? Ele não entendia muito bem o seu chamado, né? Ele sabia que existia um povo que sofria há mais de 400 anos no Egito, mas ele não entendia bem o seu chamado de libertação daquele povo, né? Mas mesmo ele não sabendo direito ao que ele tinha sido chamado, ele confiou, né? Confiou em Deus, né? E ele, como ele não sabia, ele tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos, como vou guiar esse povo, né?
Ele nasceu numa família judaica, mas foi criado no palácio do faraó, né? Pessoas pagãs, né? Então ele não sabia nada a respeito do amor de Deus ainda. Ele foi descobrir o amor de Deus, né? O agir de Deus, nessa empreitada que Deus deu para ele, de retirar o povo do Egito. Foi daí para frente que ele foi conhecendo Deus, né? Então ele foi assim, com a segurança da forma que ele tinha sido criado. Da autoridade que era os pais dele, o faraó, né? Princesa lá, tudo, a rainha. Então ele foi no invisível, porque ele tinha no coração dele, ainda que nem sabendo, ele tinha no coração dele, que era o melhor para o povo, que o povo sofria. Apesar de ele, né, ser criado na realeza, ele tinha no coração dele isso, né? Ele não lembrava, talvez, do tempo de bebê, porque ele era um bebê. Mas ele já sentia a dor do povo, o sofrimento do povo, né? Aquela escravidão que o povo vivia, né? Então Deus utilizou dele dentro da realeza, né? Para retirar o povo do sofrimento. E aí ele foi conhecendo a Deus. Mas foi conhecendo a Deus conversando com Deus, né? Eu não sei fazer, sozinho eu não vou. Era bem assim a fala de Moisés. Se você não estiver comigo, eu não vou. Quem sou eu não consigo, né? E assim, nessa caminhada dele com Deus, ele foi se descobrindo também, né? Pertencente a Deus, tendo uma comunhão com Deus, né? Deus usou muito Moisés para poder libertar o povo dele. Vamos pegar uma passagem em Êxodo 32, no comecinho da Bíblia, né? Êxodo 32, gente, vai descrever bem, né, as passagens que o povo, né, está saindo do Egito, né? A libertação, né, a saída do Egito. Êxodo 32, versículo 33. Durante essa saída do Egito, o povo muitas vezes também, eles se rebelaram contra Deus, né? Porque sabe aquela história, você dá a mão e a pessoa quer o pé? Não bastava, né? Deus usar só Moisés e tirar todo mundo daquele sofrimento. Eles queriam mais. Eles não queriam só a mão, eles queriam alguma coisa que suprisse os desejos dele, não a vontade de Deus. E por isso, eles ameaçavam, e muitas vezes faziam mesmo, né? Idolatria a outros deuses. Isso deixava Moisés muito zangado, porque ele não dava conta, né? Porque era um povo inteiro saindo do Egito, e muitos deles se rebelaram. Muitos, né, reclamavam porque passavam fome, reclamavam porque não tinha isso, porque não tinha aquilo. E quem que ouvia tudo? Moisés. Muitas vezes Moisés subia ao monte para conversar com Deus, né? Ó, esse povo não quer nada, eu estou cansado, eles não me obedecem. E ele era muito franco e sincero com Deus, né? E falava, você não vai fazer nada, eu sozinho eu não faço. E aqui em Êxodo 32, né, vai falar da parte em que Moisés usa as promessas que o Senhor fez para tocar o coração dele, né, e ajudar realmente a conduzir aquele povo, porque não era fácil, era um povo muitas vezes mal agradecido, né? Ah, você tirou a gente da escravidão para a gente passar fome aqui no deserto? Era bem assim. Parecia que eles estavam felizes comendo, mas sendo escravos, né? Eles não conseguiam enxergar a liberdade que Deus estava dando para eles. Sair de um lugar de opressão, de sofrimento, de escravidão, para ir buscar um lugar melhor, né? A terra prometida, né? Onde não iria ter escravidão, não teria sofrimento. Então eles se queixavam por isso, né? Ah, mas eu estava bem melhor do que eu estou agora, caminhando nesse deserto com fome.
quer dizer, eles não tinham compreensão de liberdade ainda, né? O que realmente era ser livre, né? Então, essas coisas levavam Moisés a questionar muito em conversas com Deus. Então, ele era um homem de oração por conta disso. Ele tinha um mundo de gente para conduzir até uma determinada terra que Deus prometeu, e dentro desse trajeto, o povo se rebelava, o povo não queria sua mão, queria o pé, queria muito mais, né? Queriam tudo assim, um mascadinho na mão. Sentiam-se no direito de cobrar coisas melhores do que tinham lá. E Moisés já não era uma pessoa que queria fazer esse trabalho, né? Ele já não queria fazer, né? Ele relutou muito e pegou esse problema e ele não conseguia resolver. Ele tinha que recorrer a Deus. Deus tinha que dar a resposta para ele: como fazer, aonde ir, né? O que falar para o povo. E aí a gente vai ler assim, ó. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos que pecaram contra mim. Quer dizer, ele falava e Moisés descia para o povo e falava, né? Ó, Deus não está zangado, Deus que vai riscar vocês do livro dele. Então toda a comunicação do povo com Deus era Moisés. Então ele era um homem de oração, ele era um homem de comunhão, de amizade também com Deus, né? Então ele era o porta-voz do povo, né? Aquele que levava o que o povo queria e o que o Senhor queria para eles. Então é um homem de muita oração, um homem de amizade profunda com Deus, né? Apesar de ser franco, totalmente diferente de Abraão, né? Porque ele não queria fazer esse serviço, mas ele foi cumprindo, né? Mesmo sem querer, e nesse percurso de fazer o serviço é que ele foi descobrindo a comunhão com Deus, o falar com Deus, né? Foi nesses questionamentos de educar o povo, de carregar aquele povo até a terra prometida, que ele foi conhecendo e tendo a graça de ver a face de Cristo, né? De ver Deus face a face, né? Porque ele era o intermediário para resolver aquele problema. Mesmo com o povo sendo ingrato, né? Desobediente, idólatra, ele aguentou, como se diz, tudo na orelha, né? Para fazer a vontade de Deus, mesmo o povo não vendo a liberdade que eles estavam tendo, mas ele foi um homem de profunda oração, né? Que a gente volta a falar, é uma conversa entre nós e Deus, né? O termo oração para nós tem que ser isso: conversar com Deus, conversar com o nosso Pai, que é a nossa referência. Deus era a referência de Moisés, né? Para tudo que Moisés fazia, né? Então, o Moisés, juntamente com Abraão, na Bíblia, é um grande exemplo de oração na Bíblia. Amém? Então, a partir desse exemplo de fé, aprendemos que o homem bíblico, tudo era possível na oração. Quer dizer, através de oração, tudo era possível para eles. Mas isso não está só no passado, né? É hoje também. Tudo é possível quando a gente realmente acredita que Deus, né, está conosco, que Deus nos ouve, né, e que Deus nos responde. Até o dia de hoje, isso é possível, né? Nós temos que crer nessa amizade, nessa comunhão com Deus, né? E assim, sempre a vontade de Deus. Mas a gente tem que conhecer a vontade de Deus. Através da oração, né? Na dedicação, né? Na leitura da Bíblia, né? Nós já falamos sobre a palavra de Deus, né? É ali que a gente vai conhecer a vontade de Deus. É ali que nós vamos ter comunhão com Deus, né? É ali que a gente vai provar das bênçãos de Deus, das respostas de Deus, né? Das graças de Deus na nossa vida. O caminhar com segurança, com sabedoria, né? Então, os homens de fé, naquela época, né? Viviam assim, viviam em comunhão com Deus, em oração. Eles conversavam com Deus, né? E assim temos que ser nós hoje, ter o hábito, né? Ter a ânsia de conversar com Deus, naquele lugar mais íntimo, né? Uns falam no coração, muito bem no coração, mas nós temos a rotina de entrar hoje, agora é o meu horário de oração, vou falar com Deus, porque isso é crer, né?
Não é só falar, ouvir também. Deus vai nos responder. Isso é crer no invisível, né? No poder de Deus, né? No poder da oração. Pois eles consideravam Deus como realmente é. Para eles orar não era um fardo, era uma satisfação. Porque eles só poderiam recorrer a Deus. Qualquer problema, eles recorriam a Deus. Eles tinham satisfação de falar com Deus. Nós temos que ter satisfação de falar com Deus. Às vezes não é só no momento da tribulação, da necessidade, da tristeza, do vazio, que nós temos que buscar Deus. Nós temos que ter satisfação de falar com Deus. De sentar no nosso cantinho e falar: Deus, estou muito feliz. Que bom saber que o Senhor anda comigo. Que bom saber que o Senhor conhece a minha vida, conhece o meu coração, né? Agradecer, ter satisfação, não ser um fardo. Eu tenho que falar com Deus. Nós temos que lembrar que Deus não precisa de nós para nada. Nós precisamos de Deus. Deus sem nós é Deus. E nós sem Deus, o que nós somos? Nada, né? Então nós é que temos que ter a satisfação de buscar a Deus, porque Ele está ansioso de conversar com a gente, né? Isso é crer, gente, né? Muitos, né, pessoas, né, que não creem em nada, não creem em Deus, pode achar nós, as pessoas cristãs, orantes, né, de Deus, pessoas malucas. Você acha que se Deus está te respondendo? Mas nós sabemos no nosso coração quem é o nosso Deus. Quem responde às nossas orações, com quem nós conversamos, não é verdade? Nós temos que ter alegria, a satisfação de falar. Não é um fardo para mim. É a minha vida conversar com o meu Pai, né? É assim na nossa vida natural aqui na Terra, não é? Você não tem prazer de conversar com o seu Pai? Nós temos que ter prazer de conversar com o nosso Pai maior, que é Deus. Mesmo eles contrariados, eles rezavam. Mesmo na tribulação de Moisés com aquele povo, ele não deixava de falar com Deus. Porque lá ele botava as suas tristezas, o seu cansaço, né? Não é fácil, você imagina ele guiar um mundo de gente, né? Pelo deserto afora. E ele botava as tristezas dele, sim. Mesmo zangado, ele subia ao monte, né? Ele subia ao monte e lá ele ficava com Deus. Eu acredito que deve ter dias que Deus só ouviu ele, porque era tanto que ele botava para fora, né? Às vezes acontece com a gente bota tanta coisa para fora com Deus, que às vezes na hora a gente nem tem a resposta, não é verdade? A gente tem que esperar o trabalhar de Deus na nossa vida, né? Esperar essa resposta ali. Mas Moisés, muitas vezes contrariado no monte, não queria mais falar para Deus. Né? Quando Deus não respondia logo, a coisa que eu via lá, ele não tinha resposta, ele ficava desorientado. Então muitas vezes ele ficou desanimado, né? De conversar com Deus, porque ele, às vezes até brigava com Deus. O Senhor não vai me responder, o Senhor não vai fazer nada, o povo está querendo meu pescoço aqui, né? Está faltando isso, está faltando aquilo. Então mesmo contrariado às vezes, mesmo a gente assim meio zangado, triste, né? A gente tem que se dobrar ao Senhor e conversar. Olha, eu estou triste por causa disso, as coisas não têm acontecido como eu quero, eu não consigo saber qual é a vontade do Senhor. O Senhor me mostra, acalma o meu coração, abra o mar para mim, né? Clareia essa situação para mim, porque eu não estou conseguindo ver e eu não estou conseguindo ouvir. O Senhor vai ver a sinceridade do nosso coração. Então, mesmo contrariado, nós temos que subir o nosso monte, né? Através do nosso coração, da sinceridade com Deus. E, antes de tudo, crer mesmo que o Senhor nos ouve e nos responde. Talvez não responda na hora, mas o Senhor responde. De alguma forma, Deus vai nos responder. Pela palavra, pela vida de um irmão, né? Pela oração. Então nós temos que crer que realmente o Senhor está conosco e Ele nos ouve. E Ele tem ânsia de conversar conosco. Certamente, os personagens, aqueles homens de fé do Antigo Testamento, também pecaram. Eles tinham pecado também, né?
Eles tinham pecado. Só que a fé deles era tão grande que mesmo com pecados, eles iam falar com Deus. Né? Não era o caso lá, como a Edivane falou, do Adão e Eva. Que a primeira coisa que fizeram foi o quê? Se esconder, não querer falar com Deus. Mas eles não, eles foram exemplo, mesmo pecando, né? O rei Davi mesmo, quando ele pecou, não é verdade? Ele pecou, né? Ele pecou contra Deus, o rei Davi, né? Davi. E mesmo ele em pecado, ele não se distanciou de Deus, ele se chegou a Deus, ele se dobrou a Deus. Ele falou, eu sei que eu pequei, eu não devia ter feito. Mas o Senhor me perdoa, o Senhor me faz de novo, o Senhor me limpa de novo, para que eu possa estar vivendo na Tua presença. Então, mesmo a gente cheio de pecado, pecando, nós não podemos nos afastar da oração. Que o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, o Senhor nos purifica, nos dá força para a gente resistir, superar aquele pecado, né? Porque era assim com os homens de fé. Moisés também pecava. Você acha que ele descia do monte zangado e ficava falando lá embaixo? Esse Deus não sei o quê, esse Deus... Ele pecava, mas ele não desistia. Ele subia de novo o monte e mesmo em pecado, ele, né, se ajoelhava diante de Deus e ali conversava com Deus. Então, o pecado não pode nos afastar de Deus, nós não podemos deixar. Porque é ali que a gente vai superar o pecado. E a gente peca todo dia, não é, gente? Todo dia a gente peca. Aqui não tem santo, não. Quem é santo, levanta a mão. Né? Todos nós temos pecado, praticamos o pecado. Mas isso é motivo para a gente parar de orar? Vamos fazer igual a Adão e Eva? Não. O Senhor quer nos purificar, quer nos fazer novo. Então, mesmo em pecado, mesmo devendo, mesmo se sentindo impuro, nós temos que subir ao nosso monte, né? No nosso coração. E falar com Deus, eu sei que eu pequei, eu não estou bem. Queria que o Senhor me desse força para me sair disso. Resistir, tira essas coisas do meu caminho. Não é verdade? Eu não quero mais fazer isso. Olha que oração sincera. Você acha que Deus nos perdoa? Né? Deus perdoa, Deus faz de novo, Deus purifica, Deus liberta. Né? Nós não podemos deixar que o pecado nosso nos afasta da presença de Deus, da oração que se faz a presença de Deus na nossa vida. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se Ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. Eu sigo o caminho que Ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum. Amém? Gente, isso aqui é um exemplo de Jó, né? Vamos pegar Jó 23. Vamos falar um pouquinho de Jó, que é outra homem de fé lá do Antigo Testamento, né? Todo mundo achou? Jó 23. Jó 23, versículo 10 e 11. Jó 23, capítulo 23, versículo 10 e 11. E fala assim: mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se Ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. E sigo o caminho que Ele me mostrar, e nunca me desvio para o lado nenhum. Amém? Então, mesmo a gente não estando bem na presença do Senhor, o Senhor nos purifica e nos faz novo. Jó foi um grande exemplo também, né, de um homem de fé, que constantemente conversava com o Senhor, porque veio grande tribulação na vida dele, né? A fé dele foi colocada à prova.
ele perdeu tudo, perdeu bens, perdeu família, e ele tinha um diálogo constante com Deus, o porquê, para quê, por que ele estava sofrendo, né? E isso é um exemplo de oração na Bíblia, né? De conversar com Deus, né? E dele saber que mesmo no sofrimento, mesmo nas lamúrias dele, né? Nas tristezas dele, nas insatisfações de Jó, Deus estava presente na vida dele, Deus conversava com ele, né? E foi um grande homem que, apesar de ter perdido tudo, né? O tudo que a gente acha que é tudo na nossa vida, né? Ele tinha o tudo que era Deus na vida dele, né? Ele chegou no final da vida dele dizendo que, todo mundo conhece bem essa passagem, que ele achava que conhecia Deus, né? Só conhecia Deus de falar, de ouvir falar, né? A história de Jó é muito linda, mas no final, depois de tanto sofrimento, de tanta prova que ele passou, né? Ele falou que ele já conhecia Deus de sentir, né? Na vida dele. Isso, gente, é fruto de comunhão com Deus, isso é fruto de amizade com Deus, de você falar com Deus todos os dias, né? E Jó também teve essa amizade com Deus, né? A história de sofrimento, de labuta dele, né? Nas provas que ele passou na vida dele, e no final ele falar que ele antes ele só ouvia falar de Deus, mas no final, depois de tudo que ele passou, ele já conhecia Deus no sentir, no agir na vida dele, né? E teve assim um final de vida abençoado, né? Tudo que ele perdeu, ele teve em dobro, né? Tudo que ele perdeu, Deus deu em dobro para ele. Viveu alguns anos ainda, né? Teve frutos de filhos, netos, né? Então isso é a esperança que Deus nos dá, né? Do fruto da oração, de você ter resposta para Deus. Muitas vezes Jó não teve, gente, resposta. Muitas vezes o sofrimento dele, ele achava, meu Deus, até quando, né? Até quando Deus achar necessário, a hora certa da bênção cair, porque muitas vezes a gente não está preparado para receber bênção. Às vezes Deus não dá porque a gente não está preparado para receber bênção. Às vezes a gente vai pegar essa bênção e vai jogar fora, né? Então às vezes demora as coisas acontecerem na nossa vida, não porque Deus quer que a gente sofra, porque às vezes a gente precisa crescer, a gente precisa estar preparado para receber as graças e as bênçãos, né? E nem por isso nós podemos nos afastar, né, da presença de Deus, né? Agora eu queria conversar com vocês de dois exemplos maravilhosos que é no Novo Testamento, né? De oração. Primeiro, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi um homem um homem orante, né? Aqui na terra, né? Jesus de Nazaré, o maior exemplo de oração no Novo Testamento, né? Vamos pegar Lucas 3, 21, lá no Novo Testamento. A oração de Jesus é uma oração filial, do filho com o pai. Ele sempre conversava com o Pai Criador, né? A forma de oração de Jesus era uma oração filial. Lucas 3, 21. Amém? E fala assim: depois do batismo, todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. Amém? Ele estava o quê? Depois do batizado, ele foi o quê? Estava orando. Depois que Jesus foi batizado, ele foi orar. Ele acabou de ser batizado, ele foi orar. E o que aconteceu? O céu se abriu. Ele quis mostrar o que para nós? Se achegue ao meu Pai, que o céu vai se abrir, tudo vai clarear, tudo vai acontecer, a sabedoria vai vir, a cura vai vir, a libertação vai vir, o amor vai vir. Então o céu se abriu, ele orou, o céu se abriu, né? O que
que ele quer nos dizer é isso: se aproxime do meu Pai. E o batismo nos aproxima de quem? Nos torna filho de? Nos aproxima de Deus. Então ele quer dizer, eu também estou dando um exemplo para vocês. Se aproximem de Deus, né? Que o céu vai se abrir, né? Somos novas criaturas, né? O céu vai se abrir. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração, né? Que orando o céu vai se abrir. E nós vamos poder ver o quê? A glória de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, a sua fidelidade na nossa vida, né? A sua libertação, a sua proteção na nossa vida. Então eu acho esse exemplo de Jesus muito forte, né? Ele nos ensina a orar também, né? Ensina-nos a orar também. E em Lucas 11, mais um pouquinho para frente, vamos ver mais algumas passagens, né? De exemplos de Jesus como uma pessoa orante mesmo, né? Que é o grande exemplo do Novo Testamento que nós temos. E diz assim: um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um de seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Quando Jesus respondeu: quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, dá-nos a cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos que nos ofendem. E não nos deixe cair, e não nos deixe que sejamos tentados. Vai estar diferente na Ave Maria, na pastoral, mas o intuito das palavras tem o mesmo sentido, né? Então Jesus está falando: eu ensino vocês, vocês ensinam outros. É o que nós estamos fazendo. Gente, vamos orar, vamos falar com Deus. Aqui ele está ensinando os discípulos a falar com o Pai Criador, da forma que ele falava. E Jesus falava assim: não me deixe faltar nada, me proteja, assim, me perdoe, não me deixe ser tentado. Então ele ensinou para eles como deveria ser. Ensinou a receita de falar com o Pai. Então assim nós temos que seguir, né? O Pai Nosso é uma oração universal, né? Até aqueles que não são cristãos oram Pai Nosso, eu já vi, né? Se aqueles que são cristãos oram, você imagina nós que somos cristãos, que viemos de Cristo. Por isso nós somos chamados de cristãos, né? Então nós temos que acreditar, tomar posse deste Pai Criador que tudo faz conosco. Só espera conversar com a gente, só espera saber. Ele precisa ouvir da nossa boca aquilo que nós ansiamos na nossa vida, apesar de ele saber. Mas quando ele vê que a gente fala com a nossa própria boca, com o nosso coração, ele vai falar: eles acreditam em mim, eles creem no meu poder, né? E só que ele se dobra de joelho e pede a Deus, acredita. Ninguém vai se deitar no chão, não vai pedir a um Deus que não acredita. Então ele está ensinando: ore ao meu Pai, fale com o meu Pai, assim como eu falo. Então ele ensinou os discípulos, né? E Pai Nosso é um estilo de vida. Se você pegar toda a oração, você vai ter que ter um estilo de vida. Ó, que a pessoa tem que reconhecer, né? Que Ele é santo, né? E que a pessoa necessita do pão de cada dia, que é dependente de Deus, e que pede perdão e sabe que vai ser perdoado. Isso é um estilo de vida que a pessoa tem, né? Por isso que ela é uma oração universal, porque cabem a todos, né? Cabem a todos. Outro exemplo maravilhoso do Novo Testamento é a mãe de Jesus, a Virgem Maria, né? Que ela orou, né? Quando o anjo anunciou ao Senhor, ela estava conversando com quem? Com Deus. Faça-se em mim, né? Sua vontade. Então ela conversou com o Pai. Ele conversou, ela teve um diálogo com Deus, né? Como isso vai acontecer? Ela estava perdida, como isso vai acontecer, né? Ela conversou com Deus, né? E depois de ela ter conversado com Deus, ela disse sim. E ela sabe que Deus ouviu o sim dela, porque ela acreditava, né? Na comunhão que ela tinha com Deus, que Deus estava ouvindo e que Deus ia fazer o melhor na vida dela, né?
crucificado na cruz. Ela orou também. Em toda situação que a gente vê Nossa Senhora na Bíblia, ela estava orando. Ela orou em Pentecoste, quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Ela estava com os apóstolos. Não estava, gente? Estava com os apóstolos. Ela orou para que aquele Espírito visitasse todos, que desse ânimo a todos, que estavam todos tristes com a morte, né, de Jesus. O que animava eles é o que o Senhor tinha prometido, né? O Espírito Santo, a presença dele no meio deles, que eles não estariam só. E Maria orou com eles, né? Maria confirmou: meu filho vive em espírito, né? Ela orou com eles, ela recebeu o Espírito Santo, já tinha recebido quando ela carregou Jesus no ventre, né? Foi a primeira que recebeu o Espírito Santo, foi Maria, carregando Nosso Senhor na barriga. Mas em Pentecoste, no Calvário ela orou, em Pentecoste ela orou, na formação da igreja ela orou, ela motivou os apóstolos: vamos orar, vamos ter força e coragem, nós somos perseguidos, mas nós vamos ter força, vamos orar. Né? Nem que nem hoje a gente pode adorar o Senhor, ler a Bíblia em qualquer lugar, não. Naquela época era uma perseguição, eles se escondiam em cavernas, em lugares obscuros, que ninguém achava eles, e ela estava ali orando com eles, que tudo aquilo iria passar, o Espírito de Deus ia dar força para eles. Então a Maria é um grande exemplo de oração no Novo Testamento para nós, né? Isso a gente tem que ter no coração da gente, né? E uma grande, uma oração feita mesmo, né? Que existe aqui é em Lucas de Maria, Lucas 46. Vamos pegar Lucas 46. E ela vai revelar para nós a grande comunhão que ela tinha com Deus, né? O acreditar que Deus ouvia, que Deus estava com ela. Lucas 46, 55. Desculpa, gente. Lucas 1, 46, versículo 46. Perdoa a professora que o tempo está se esgotando, a professora está correndo. Ela já estava falando que não tem aqui. Não tem. Claro que não tem. Minha Bíblia não Mas tem. o Senhor me perdoa, né? Vocês também. É que a gente uma tem... pegadinha para ver se ele estava esperto. Nossa, viu? Tem que sair bem. Tá saindo bem, tá todo mundo atento. Que bom, palma pra você, gente. Então, Lucas 1, 46. Gente, a gente conhece por Canção de Maria, Magnífica, né? Então, essa é uma grande oração, né? Presente no Novo Testamento, prova que Nossa Senhora era uma pessoa orante, uma pessoa que falava com Deus, que tinha comunhão com Deus. E fala assim: apesar de algum de vocês estiver com a Ave Maria ou com outra tradução, o sentido é o mesmo, tá bom? A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, meu Salvador, pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo. E Ele mostra a sua bondade a todos que temem em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos dele. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Amém? Ela agradeceu, né? Ela exaltou o nome do Senhor. Na oração dela, ela não pediu nada. Ela só agradeceu, né? Porque ela viu se fazer nela todas as bênçãos. Ela viu se cumprir no povo de Israel todas as bênçãos que o Senhor prometeu. Então ela se dobrou ao Senhor, orou ao Senhor em agradecimento, que é isso o primeiro intuito nosso na nossa vida. Nos falar a Deus primeiro por agradecer,
por Ele nos ter dado a vida, por nós estarmos aqui hoje, né? Desfrutando, né, do Teu amor através da palavra, né? Aprendendo, guardando no coração a oração, né? O que é uma oração para nós? Que a partir de hoje nós possamos ter essa certeza no coração, né? Vamos orar, vamos conversar com Deus, como um filho conversa com o pai, sem vergonha, sem medo, né? Ansioso por estar com o seu pai, ansioso para ouvir do seu pai, o que o seu pai quer para a tua vida, né? Agradecer ao Senhor, né? Bendizer o teu santo nome, como Nossa Senhora fez aqui, né? Dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele tem agido e que Ele vai agir e Ele ia cumprir todas as suas promessas, amém? Então o tempo está esgotando, então eu acho que Deus esclareceu bastante, né? A forma da oração na Bíblia, né? Através dos exemplos, né? Do Antigo Testamento, né? Abraão, Moisés, Davi, Jó, né? Homens orantes, cheios de fé, né? E mais ainda, né? No nosso tempo, né? Jesus Cristo de Nazaré, Virgem Maria, grande, né? Jesus é grande na nossa vida, mas é grande por exemplo de oração. E Nossa Senhora, que em nenhum momento, né? Ela deixou de ser uma mulher orante, uma mulher de comunhão com Deus. Que nós possamos levar para a nossa vida esses exemplos, né? E carregar no nosso coração a fé que eles tinham, né? O acreditar que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos retorna, que o Senhor nos responde e que Ele nos dá nova vida, né? Através da oração, da comunhão, né? Da gente poder levar esse coração para a nossa vida e para a vida de outros. Amém? Eu encerro aqui agora, convidando a todos, né? Os irmãos de São Paulo, os irmãos de São Bernardo, os irmãos do Parque João Ramalho, alguns irmãos que estão online nesta noite, por algum motivo, né? De trabalho, de doença, que não puderam estar, né? Vamos falar todos os nomes aqui, senão eu vou esquecer todo mundo, né? Mas aqueles que ficaram online hoje, que possam se levantar, né? E possamos juntos, né? Orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por Ele ter nos visitado a nossa mente, nosso coração, e ter nos lembrado, e nos lembrar, né? De quão grande é importante a nossa comunhão com Ele, né? Vamos encerrar rezando uma Ave Maria, a Virgem Maria, que eu tenho certeza que sempre passa à nossa frente nas nossas aulas, e está aqui ao nosso lado, né? Nos abençoando, nos ensinando, né? Junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.